Concurseiro e concurseira, seja muito bem-vindo aqui à nossa 10ª aula desse treinamento, onde você aprende a estudar para concursos públicos do absoluto zero e conquistar alta performance nos teus estudos para acelerar a sua aprovação. E nessa aula de hoje aqui, nesse vídeo, falaremos sobre como fazer revisões do jeito certo. Um vídeo objetivo, direto, mas você vai entender de uma vez por todas a importância da revisão e como que você faz uma revisão de excelência. Fica aí comigo, vamos junto! Olha só, se você está aqui, você já assistiu às 10 aulas anteriores, você já percebeu a qualidade do conteúdo e o que de fato eu entrego para você e o quanto que isso vai mudar ou já está mudando radicalmente a qualidade dos teus estudos e da tua performance. Então, mais uma vez, eu quero convidar você que realmente quer ser alguém diferenciado no processo para conquistar um resultado diferenciado a entrar para o treinamento dos 3 pilares da aprovação, clicando no link aqui embaixo e garantindo a sua vaga enquanto é tempo, enquanto ainda temos este treinamento que é o melhor do Brasil sobre aprendizagem, memória e performance mental, performance de vida, pelo preço que ainda está, que em breve talvez será um pouquinho maior do que está aqui. Então aproveita e entra se você quer se aprofundar ainda mais no que você já viu nessas 10 aulas e você já vai ter acesso a muito mais conteúdo, muito mais material e todos os alunos, a cada 15 dias, têm uma mentoria em grupo comigo. Então, a cada 15 dias nós temos um encontro em grupo onde eu tiro dúvidas e você vai poder fazer a sua pergunta. É um treinamento somado com uma mentoria, tá bom? E vamos falar então como fazer revisões do jeito certo, né? Olha só, revisões certamente é um dos maiores calcanhares de Aquiles dos concurseiros. E a maioria deles, talvez até hoje você também pertencia a esse grupo, não dá a devida atenção às revisões. E não fazendo isso, o que acontece com você? Você cria a falsa sensação de que você está aprendendo. Olha só, primeira coisa que eu quero que você escreva aí para você, tatue na tua cabeça para nunca mais esquecer. Não se aprende quando se estuda. Se aprende quando se revisa e quando se pratica. Você não aprende o conteúdo quando você estuda. Você aprende quando você faz revisões e você pratica isso constantemente por algumas vezes, seguindo princípios como o do espaçamento e da intercalação e da evocação ativa. São os 3 maiores princípios que devem nortear a sua revisão. Tiago, mas eu preciso estudar, eu preciso avançar, eu preciso fechar edital, eu preciso terminar porque é muita coisa. Enquanto você continuar se preocupando em só avançar, e não dar a devida importância, o devido crédito e a relevância para as revisões, você está se enganando. Você acha que está aprendendo e vai chegar lá na frente, sabe o que vai acontecer? Você não vai lembrar de quase nada do que você estudou. E aí você vai ter que fazer o quê? Voltar e reestudar. E para reestudar tudo isso, você já vai perder o mesmo tempo, ou seja, você já duplicou a quantidade de tempo que você poderia utilizar para aprender uma informação. E se você não fizer revisões de novo, o que vai acontecer com grande parte do que você estudou? Você vai perder de novo essa informação. E aí você vai ter que reestudar novamente. E você já gastou 3 vezes mais tempo do que você precisaria para de fato aprender um conteúdo. Então, entenda a partir de hoje. Quem não revisa, não aprende. E você vai aprender cada vez mais a longo prazo fazendo revisões da maneira certa e no tempo mais certo, no tempo seguindo os princípios. Não tem um tempo exato como aquela curva do esquecimento, tá bom? Esse é um ponto já que eu vou abordar. A curva do esquecimento, ela não é uma verdade exata, ela não é científica. Muitos estudos da neurociência vieram depois confirmando aquela ideia, mas não necessariamente precisa ser em 24, em 7, em 15, em 21, em 30 e assim por diante. O que a curva mostra e o que a neurociência mostra hoje, pelo princípio mais estudado na aprendizagem e o mais eficaz que existe para sua memória de longo prazo, que pode duplicar ou mais a sua capacidade de retenção, é o espaçamento. E a neurociência diz o seguinte: quanto mais você faz o espaçamento a longo prazo, ou seja, quanto maior vai se tornando o espaçamento, a ponto de você quase esquecer o assunto, e quando você voltar a este assunto para fazer a sua evocação ativa, você demandar um bom esforço cognitivo, maior será a capacidade do teu cérebro em transformar aquilo em uma memória sólida, uma memória de longo prazo. E no início dos estudos, o espaçamento ele tem que ser menor, porque você ainda
está tendo os primeiros contatos com aquele assunto, e à medida em que você vai fazendo algumas revisões, o espaçamento vai aumentando. Essa é a regra, mas a regra não é X dias exatos. A regra é que você entenda que nos primeiros 2 a 7 dias, se você não tiver nenhum tipo de revisão, ainda que seja resolvendo algumas questões do que você estudou, você tende a perder até 90%. Não é que você vai perder, você tende a perder até 90% de tudo aquilo que você estudou. E se você faz uma revisão com qualidade dentro desse período, você já consegue manter ali 60%, 70% pelo menos do que você estudou, e aí você vai depois fazendo outras revisões, criando esse espaçamento. Então esse é o princípio número 1. Como fazer revisões do jeito certo. Estudou um assunto, tenha uma revisão, pelo menos ali na semana, do que você viu na semana. Se você conseguir ali dentro de 24 a 48 horas, sempre ter uma revisão do que você estudou nos últimos 2 dias. No final de semana, fazer uma revisão do que você viu na semana. Depois, você terá que ter uma outra revisão ali. Pode ser daqui 20 dias, daqui 25, daqui 30, daqui 40, daqui 50. Não interessa. O que interessa é que você faça essa programação e você vai adaptando e ajustando conforme as suas necessidades. Por quê? Uma matéria que você gosta muito e que naturalmente você aprende ou que você já tem um bom domínio, você não vai precisar talvez fazer uma revisão a cada 10, 15, 20 dias. Talvez você vai chegar a um ponto de fazer uma revisão a cada 60, a cada 80, a cada 90 dias. E tem matérias que você ainda tem um nível ali de desafio maior, que talvez você tenha que revisar a cada 10 dias, 2, 3 vezes, depois a cada 20. Naturalmente, o período de revisão ele vai variar de acordo com a matéria, de acordo com o teu grau de dificuldade ali na matéria, o que você já sabe, o grau de desafio do assunto novo dentro de uma matéria, ainda que você já saiba muito bem aquela matéria. Então tem vários fatores que vão determinar isso. Agora, um fator que não pode excluir a revisão é eu tenho pouco tempo de estudo, então eu só vou estudar e lá na frente depois eu entro em revisões e questões. Se você fizer isso, você está se enganando e você vai cometer o maior pecado que existe contra a sua memória, e isso vai destruir a qualidade dos seus estudos. Dentro de uma semana, mesmo que você tenha menos tempo, você precisa encaixar revisões daquilo que você estuda. E você vai fazendo ali blocos de revisões, você vai quebrando da forma que for melhor para você e para a sua rotina. Mas você precisa revisar seguindo o princípio do espaçamento, que eu falei aqui para você. Segundo princípio, o princípio da intercalação. Então, faça revisões intercalando matérias diferentes, assuntos diferentes, realmente pulando de uma coisa para outra, de um assunto para outro, de uma matéria para outra. Isso é muito bom para o cérebro. Afinal, a sua prova também, você terá ali várias e várias matérias praticamente ao mesmo tempo e você vai ter que conseguir evocar todos aqueles conteúdos ali muito rápido. Então, se você treinar isso, você também fortalece a sua memória de longo prazo, segundo a neurociência, e você já está treinando também para o dia da prova, tá? E terceiro, o princípio da evocação ativa. O que é evocação ativa? Lembrar de cabeça o máximo que você puder antes de olhar o seu material, as suas marcações, os seus grifos ou fazer uma releitura. Isso é evocação ativa. E eu garanto, 99% dos alunos, principalmente quem não é meu aluno, não faz isso. De verdade. Sabe por quê? Porque demanda muito mais esforço, porque cansa mais e porque parece que você está fazendo um pouco mais devagar. E a maioria das pessoas não querem isso. Na verdade, a maioria dos cérebros das pessoas não querem isso. O cérebro quer novidade, o cérebro quer dinamismo, o cérebro quer gastar a menor quantidade de energia possível. E o que é mais fácil? Você ficar ali 5 minutos, 10 minutos quebrando a cabeça para tentar se recordar o máximo de tudo que você estudou e se cansar muito com isso, ter um esforço cognitivo alto? Ou é mais fácil você só bater o olho, fazer uma releitura, dizer para você e para o seu ego, eu lembrei de tudo, eu lembro, que legal, eu tô bem, vou avançar. É muito mais fácil essa segunda opção. A opção mais fácil nos estudos é a que vai te levar para o pior resultado. Se não tem esforço, não tem aprendizado. Se foi fácil, foi péssimo. Beleza? Grava isso para você. Então, evocação ativa é você lembrar de cabeça o máximo que você conseguir. Tiago, mas eu vou fazer a revisão somente desse jeito? Não. Qual é a forma que eu entendo segundo os princípios da neurociência e que funciona para mim, funciona para centenas de alunos meus e também, de uma forma ou outra, isso é validado, inclusive por muitas universidades no exterior e muitas avaliações da neurociência, né?
e muitas pesquisas e muitos artigos. Quando você for praticar a revisão, os primeiros minutos, digamos que você vai fazer uma revisão ali em 15, 20 minutos, os primeiros 5 minutinhos, 7 minutinhos, você vai não abrir o material e você vai buscar se lembrar o máximo que você consegue de cabeça. Pega uma folha ali branca e sulfite, vai escrevendo, vai rabiscando, vai falando em voz alta, tenta se recordar o máximo daquilo que você estudou daquela matéria. Não conseguiu mais, espremeu o teu cérebro assim até não sobrar mais uma gota, não sobrou mais nada. Beleza. Aí você vai para as questões que você já resolveu daquele assunto, bater o olho nas questões, especialmente aquelas que você errou, para ver realmente se você lembra o porquê que você errou, dar uma olhada nos comentários, ver as questões que você fez, vai para a prática, revisão em cima da prática. Fez isso, principalmente aquilo que você errou e aquilo que você não conseguiu se lembrar, aí por final você vai no teu material e você vai passar o olho somente nas marcações, buscando somente aquilo que você não lembrou. Você não precisa olhar de novo que você já lembrou de cabeça. Isso é besteira, isso é duplicidade idiota. Se você já lembrou de cabeça, você já fez a melhor revisão que existe. Foi a revisão do teu cérebro, de dentro para fora. Isso é evocação. Então você só vai procurar marcações, grifos, que você não conseguiu se lembrar. Fica algo muito mais rápido, muito mais eficaz e com muito mais performance, considerando formação de memória de longo prazo, tá bom? Isso é muito importante, sabe por quê? Porque isso faz você fugir do nome que a gente tem na neurociência que chama falácia da fluência. O que é a falácia da fluência? É quando você reconhece uma informação e por reconhecer a informação, você acredita que conhece aquela informação. Thiago, como assim? Olha só. Quantas vezes talvez você já pegou material para revisar e você foi olhando e você falou, eu lembro. Então, se você lembra e você se sente tão bem olhando tudo aquilo, o seu desempenho tem que ser 90%. Aí você vai resolver questões, seu desempenho é 40%, é 50%, é 60% ou menos. Isso demonstra muito a falácia da fluência. O nosso cérebro, quando ele enxerga algo que ele já viu, ele reconhece. Porque o estímulo, a informação está vindo de fora para dentro. O conhecimento é o quanto você consegue colocar isso de dentro para fora. Qual que é uma grande diferenciação fácil? Thiago, eu estudo muito direito administrativo e sempre que eu vou revisar atos administrativos eu lembro de tudo. Tá bom. Então, quando você reconhece a informação, você sente que lembra de tudo. Show! Então agora faça uma redação e coloque no papel e me explique tudo sobre ato administrativo sem olhar o material. É muito mais desafiador, mas isso daqui é a evocação. É aqui que a gente vê de fato o quanto você domina a matéria, o quanto você conhece e não somente o quanto você reconhece. O reconhecimento ele é importante, vai te ajudar a resolver muitas questões, porque você vai bater o olho e vai lembrar pelo reconhecimento, tá tudo bem. Agora, quanto mais você aprende a matéria de fato, fazendo evocação ativa, conhecendo de verdade, menos você vai ficar refém para ver se o teu cérebro vai reconhecer aquela informação ou não. Então a melhor forma de revisar é fazendo evocação ativa primeiro, olhando as questões que você resolveu, fazendo ali uma autoanálise, um autoquestionamento, depois olhando as marcações somente daquilo que você não lembrou, fazendo revisões seguindo o princípio do espaçamento, da intercalação e da evocação ativa. E faça isso. O que eu sugiro ali para cada 1 hora de estudo, você ter ali de 10 a 20 minutos no máximo para revisar 1 hora de estudo que você teve. 1 hora, 1h10, 1h20. Cada sessão de revisão ali de uma sessão de estudo tem que estar entre 10 minutos a 20 minutos no máximo. Aí faz uma pausa, faz outra revisão, faz uma pausa, faz outra revisão e assim por diante. Eu recomendo para você começar a estruturar o seu ciclo e depois você vai ajustar a sua rotina. Se você não consegue fazer revisão todos os dias de 24 horas, não tem problema. Eu sugiro que você faça uma revisão no meio da semana, depois você faça uma revisão na semana, no sábado, no domingo, para fazer uma revisão da semana. Então toda semana você tem essa revisão semanal, tem uma revisão ali na quarta-feira, por exemplo. No final do mês você faz uma revisão do mês, no final do bimestre você faz uma revisão do bimestre, no final do trimestre ou quadrimestre você faz uma revisão e depois você vai ajustando isso conforme as suas necessidades, matéria por matéria, a sua rotina e assim por diante, tá bom?
Não tem segredo, não precisa ser algo engessado no quesito tempo. O princípio tem que ser respeitado, mas não existe uma regra de tempo. Entenda isso. Esqueça métodos que alguém quer te colocar a goela abaixo, métodos engessados. Aprenda princípios, e é sobre isso que eu ensino você aqui e mais ainda dentro do treinamento 3 Pilares da Aprovação. Então, de novo, clica aqui e garante, porque 1% está aqui dentro. Os realmente aprovados, que serão aprovados e muito bem preparados, estão aqui nesse grupo e estamos indo aí caminhando rumo a dezenas, talvez centenas de aprovações em breve. Vamos junto, vamos para cima. Se você gostou, deixa o seu like, ativa o sininho, curta, deixa sua pergunta, seu comentário. A gente se vê muito em breve na próxima aula. Forte abraço!